Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 2. Versículo 6, o apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras: Ele, Deus, julgará cada um de acordo com os seus atos. Ele dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e incorrupção, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para o judeu e também para o gentio. O nosso tema hoje será justamente o que o apóstolo Paulo escreveu aqui: glória, honra e incorrupção. Eu nasci de novo há 23 anos e meio. E eu já converti com essa dor no coração, porque eu já tinha uma análise prévia da vida, da fé, talvez a mesma do Bono Vox, vocalista do U2. Numa entrevista, perguntaram para ele Deus. Ele disse: vocês não sabem, né? Mas a banda é totalmente cristã. Todo o conteúdo, ele diz assim, ouça novamente todos os álbuns do U2 e perceba onde está Deus e Jesus Cristo. Algumas vezes explícito, algumas vezes implícito. Mas ele diz, antes de todo show, o show é entregue ao Senhor em oração. O nosso problema nunca foi Jesus. O nosso problema sempre foi o povo dele, que quer salvação, mas despreza absolutamente tudo que Jesus em vida não desprezou. Por exemplo, quem trouxe o Bono para uma igreja local foi um pastor norte-americano chamado Bill Hybels, que quando o U2 passou na cidade dele, numa turnê, ele foi até o hotel para conversar. E ali, numa madrugada, aprofundando os porquês da alma, né? Porque o pioneiro, ou o visionário, ou o poeta, ou o profeta é uma alma inconformada. Então, a religião e o religioso é especialista em responder perguntas que não foram feitas. Por exemplo, hoje a igreja pergunta sobre piercing, tatuagem, sei lá, sabe, assim, ninguém está fazendo essa pergunta. A pergunta que o jovem faz hoje é por que maconha é pecado se ela é uma planta? Porque duas pessoas do mesmo sexo não podem se casar se é amor? Essa é a pergunta. Não é se uma barba grande ou uma barba curta, não é se boné pode ou não, não é se tatuagem é pecado ou não. Então, o religioso é especialista em responder perguntas que não foram feitas. Mas Deus tem levantado muitos pastores que querem responder o que o outro tem a fazer como pergunta. Mais ou menos aquilo que John Stott disse. Ouça o Espírito, mas também ouça o mundo. Mark Driscoll disse, todo pastor deve ser um missionário e um missiólogo. O missionário executa a função, a tarefa, mas o missiólogo interpreta a cultura no qual ele vai aplicar a doutrina. Então a gente está aplicando a doutrina sem fazer a pergunta ao mundo daquilo que é relevante para aquela cultura. Como as pessoas vão interpretar Deus naquela cultura? Olha Paulo em Atenas, relatado no livro de Atos. Andando pela vossa cidade, percebi o quão religiosos são. Para nós é algo pejorativo, né? Mas para o orgulho greco-romano da vaidade filosófica, Paulo levantou a bola. Ou seja, é mais ou menos o que Cristo fez. Ele veio humano. Ele não chamou você para o universo dele. Ele desceu para o seu universo para que você pudesse entender o universo dele.
Então, há 23 anos e meio, quando eu me converti, e não foi numa igreja, deixo o testemunho para outro momento, mas o chamado de Deus, de fato, é irresistível. Ele faz o que Ele quiser, quando quiser, com quem quiser. E foi num show de rock. Que eu usei mais droga do que eu devia, mas o Senhor aproveitou a lombra que eu entrei e me mostrou o inferno, literalmente, debaixo dos meus pés. E eu entrei num pânico. Aí um belo dia eu estava transando com a namorada, aí comecei a chorar. Vesti as calças e ela, o que está acontecendo? Eu falei, eu não quero mais isso não. Eu vou procurar uma igreja, sábado, 10 horas da noite. Aí eu falei, você quer vir comigo? Ela, que loucura é essa? Deus, Jesus? Eu falei, não. Ela, não. Então, e nunca mais olhei para trás. Então, o que me ofende nesses 23 anos e meio nos homens evangélicos? Falta de honra. Pastor Anderson, por que você começou a trabalhar com masculinidade? Não, o negócio tornou evidência social porque a sociedade e a igreja entrou em colapso. E o colapso, o gargalo do colapso é o quê? Ele é masculino. A criança está pronta, se você der o exemplo. As mulheres estão prontas. Acho que o Gospel Prime fez essa pesquisa. Mais 70% dos obreiros fiéis à igreja evangélica no Brasil são as mulheres. Os dizimistas fiéis da obra do Senhor são as mulheres. Não são os homens. Então foi algo que sempre banhou a minha interpretação teológica, porque eu amo isso fora. E é doloroso, eu sempre falo, falar para os homens evangélicos que às vezes a gente vai buscar fora da igreja uma ética de vida. Quando deveria encontrar essa ética dentro da casa da verdade, porque esse é o livro da ética do andar superior. Você não precisa de mais nada. Mas como eu disse ontem, muitos de nós estão interpretando a palavra de Deus para se tornar menor do que é, e não maior do que é. Chamei isso ontem de o dizimista do alface. Entendeu? Ontem você não estava aqui, preciso contextualizar você. O dizimista do alface, que é um homem evangélico sem honra. Isso é desonroso. Isso é pequeno se você vive isso. Dízimo é comida. Os pastores ficam aí, ó, lá no Antigo Testamento, dízimo era comida. Mas, pastorzão, ele não deu um alface para matar a fome de alguém. Ele não trouxe uma arroba de feijão, de arroz de milho, para a gente distribuir para o pobre e para o órfão. O que eu não disse ontem, preciso dizer hoje. Esse menino de barba, dizimista de alface, ele está aqui, entre nós, usufruindo de um espaço religioso que homens de honra construíram para ele usar. Ele louvou, todo emocionado, aleluia, Jesus, eu te amo. Mas você não está disposto a absolutamente nada a financiar o que você usa. Lá, aqui, ó, com os meus irmãos do Insanos. Vai fazer isso lá no Insanos. Você leva um salve. Você vai ser cobrado. Aí na igreja, o pastor arrocha, palavras machucam. O pastor quer dinheiro. Oh, coisinha linda. Lucas, capítulo 8, do 1 ao 5. Ele disse que Jesus era... Olha que tristeza, pastorzão. O homem sempre foi fugitivo de sua responsabilidade. Mulheres, está lá, mulheres que foram libertas e curadas por Jesus, os serviam com os seus bens. Quando você foge da sua responsabilidade, Deus tem que levantar mulheres, meninos e jumentos para profetizar contra você, como profetizou contra Balaão.
E eu não quero um jumento profetizando contra mim. O profeta Isaías diz que quando o povo de Deus se rebela contra a verdade, crianças e mulheres governarão sobre eles. A mulher é uma bênção, ok? Mas a Bíblia definiu bem que quando você se posiciona, o que acontece? Homem posicionado, sociedade saudável, igreja saudável. Olha o que acontece quando uma mulher pega de maneira desgovernada o volante. Olha para Jezabel, olha para Eva. Olha para Herodias. O rei diz, eu dou metade do meu reino. A mulher podia ficar milionária. Ela quis a cabeça do profeta. Por quê? A mulher, o seu vetor interpretativo da existência é emocional. Do homem é moral. Então a mulher está ferida. Porque o profeta confrontou o pecado dela e do rei, porque ela era mulher do irmão dele. Olha só, o homem, mesmo na lama, querendo ser um homem bom, o rei ia de madrugada para ouvir o esculacho do profeta. Está lá. E o rei gostava de ouvir. Olha, assim, ó, tem o dizimista do alface. Tem um homem na lama que quer ser um homem bom, ele está no pecado, mas ele não rejeita o confronto. Eu sempre cito um discípulo que eu tive na igreja que eu pastoreei. O cara era cadeirante e tinha 5 amantes e a esposa. E eu falei, se esse danado andasse, ele tinha quantas mulheres? Ninguém quase na igreja gostava desse cara, porque, pastor, o cara está aqui entre nós e tem 5 amantes. Toda vez que ele entrava no meu gabinete, na minha sala, eu não conseguia esculachar ele, porque ele era um homem de honra. E começava a chorar, eu sei, pastor, eu sou um lixo, eu estou no lixo, e eu não fui criado para isso, eu estou lutando, e bum. Era o rei. Mas está lá, e ela guardava vingança, esperando a hora de matá-lo. Aí, por causa de uma dança da filha, o rei se comprometeu com a palavra. Mas qualquer mulher sábia aceitaria metade do reino. A mulher quis a cabeça do profeta que a confrontou. Então é isso que acontece, quando você se omite da sua responsabilidade, você tem que obrigar mulheres e crianças e jumentos a fazerem seu trabalho. O final disso é um grande desastre. Então, por que a igreja, mesmo sendo a noiva, e assim, vamos lá, tá? A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, mas isso é uma metáfora para a coletividade da igreja. E tem muitos homens evangélicos emocionadinhos achando que é a namoradinha de Jesus. Você não é noiva individual, querido, de Jesus. Somos, como coletividade, a noiva de Jesus. Você é um homem, cara. Por que o homem mesmo não tem posição na igreja de louvar? Por isso, Deus está levantando movimentos. Porque minha esposa diz assim, a minha esposa se emociona toda vez que ela vê um louvor masculino, se emociona porque é o grave que o Satanás treme, que a política teme, que a ideologia treme. Homens posicionados são temidos pela mentira. Já percebeu? Assim, pega a gravação do culto depois, não vai ouvir a palavra, ouve o louvor e vê a diferença. Mas como é que está no domingo? O agudo das nossas mulheres e os homens, calados. Ou alguns emocionados. Entendeu? Isso vai dar muito ruim na nossa compreensão teológica e na nossa prática teológica. A gente nunca vai se portar como homens de honra. Eu preguei há uns 40 dias atrás, evangélicos, homens sem honra. É triste, cara. E eu testemunho isso há 23 anos, é triste. Porque, por exemplo, você vai para o motoclube, a ética está elevada. Errou, vai ser cobrado. Você vai para a torcida organizada, tem ética. Errou, vai ser cobrado. O crime é organizado, o crime imita Deus, cara. Franz Schaeffer disse isso.
A providência divina é algo tão espetacular, para que o crime dê certo, ele tem que se organizar, e a ordem procede de quem? Da sabedoria de Deus. No crime errou é cobrado, na máfia errou é cobrado, em qualquer lugar, cara, onde tem um homem, de Deus ou não, se tem um código comportamental, uma ética de vida, não tem como ficar com meninice, com milindre. Aí Paulo diz a Timóteo, olha, para que você saiba como se portar na casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Só isso já bastava, cara. Não te emociona, não? Não te emociona você ser um crente, não, cara? Não te emociona, não, ler os profetas? Não te emociona, não, ler os apóstolos? Não te emociona, não, saber que nós somos anões montados nos ombros de gigantes? Para vir brincar com Deus e com as coisas de Deus na casa da verdade. Como eu disse ontem, um cara vai para o gabinete do pastor para ser amado, confrontado e reformado para a vida, e ele mente, cara, na cara do homem de Deus. Muitos de nós mentem para os nossos pastores, cara. Vou te dar um exemplo. O rei Davi errou grave, não errou grave? Por exemplo, é fácil ler, difícil viver. Se fosse hoje, você não queria congregar com ele. A história é bonitinha para você ler. Vamos trazer para hoje. Olha, abriu uma igreja aqui em São Paulo, muito da hora a igreja. Quem é o pastor? Ah, aquele Davi que matou o marido da mulher para transar com a mulher. Tu iria congregar? Mas vê se ele é desonrado na palavra de Deus. Vê se Deus o desonrou. Vê se o profeta o desonrou. Sabe por quê? Porque há uma grande diferença entre homens e meninos, cara. Quando o homem vem para a posição fetal, Deus diz assim, ó, te amo, tu tá salvo, mas vai para o banco, vai. Tá emocionado demais. Por exemplo, Adão pecou, não assumiu, sumiu da Bíblia. A Bíblia protestante tem 66 livros, nenhum é de Adão. Atribuem o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Moisés. Mas será que, conjecturando, não poderia ser Adão se ele é a testemunha e aquele que deu nome à parte do que Deus criou? Ele viu, ele participou, ele deu nome, Deus cria e chama ele e ele deu nome. Mas por que ele some? Não tem uma oração que o nosso irmão Adão fez, porque Deus odeia o homem em posição fetal. E Davi? Fui eu. Cara, deixa eu falar um negócio para você. O dom pastoral, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a igreja, confrontou você, é igual baculejo de polícia, bota a mão na cabeça, você é culpado. Se o seu pastor, um verdadeiro pastor, sentiu o teu cheiro e foi atrás de ti, fui eu. Abriu. Por que a palavra de Deus não está te transformando? Porque, como acho que foi o pastor Cláudio Duarte que disse, quando tu abre a palavra, tu é o crente pá. Ah, se a minha esposa estivesse aqui. Quando você deveria ser o crente inchado, é contigo, é na primeira pessoa. A Bíblia só transforma você quando você a lê na primeira pessoa. É contigo que Deus está falando, não é com outro. Coloca a foto do pastor Silas Malafaia aqui no telão. Assim, eu cheguei ao ápice da decepção com os homens evangélicos tem 40 dias, eu acho. 30, 40 dias. O Ministério Bola de Neve passou por essa turbulência toda. Foi comprovado por A mais B
tínhamos opiniões prévias sobre o que estava acontecendo. Foi provado por A mais B que a pastora não está bem, psicologicamente falando. Testemunhei de perto que o Rinald é um homem de Deus. Vou te dar um exemplo. Ele estava com um problema nos rins, ou era no fígado, que quando atacava o problema, o efeito no corpo era como se fosse no coração. Aí ele teve um problema desse e foi internado. Eu vim para São Paulo para visitá-lo no hospital. Nunca tínhamos nos visto, só pelo WhatsApp. Conversamos, tinha outros pastores do Bola na sala do hospital e a gente começou a orar. Eu estou convertido há 23 anos. Eu sei, por A mais B, que o Espírito Santo de Deus não é amigo de malandro. Para ser amigo de Jesus, diante de Deus, começamos a orar, 5, 10 segundos, a presença já entrou no quarto. Meu amigo, eu já entrei numa rajada de língua estranha. Ficamos meia hora adorando. Paramos no hospital, os enfermeiros pedindo oração. Enfermeiros homossexuais ali, que é essa gangue de pastor? Daqui a pouco pedindo oração. Aí um monte de emocionado atacando o ministério. Que alegria é essa? Se um pastor está errado, você confronta, não afronta. Mas você não tem alegria de... Tinha cara gritando gol, porque tinha a igreja Bola de Neve fechando. Assim, você não é nem menino, cara. Você não nasceu de novo. Assim, você está abaixo do nível de ser menino. Chamar você de menino é uma ofensa às crianças. Você não nasceu de novo. Você deveria pegar o seu banquinho e sair de mansinho, comemorar a igreja fechando. No velório, pastor Jorge Linhares pregou 5 minutos e eu preguei meia hora. Eu sentei o bambu, porque estava todo mundo lá, o corpo, todo mundo chorando, a maioria, tal, não sei o quê. E os vagabundos evangélicos que não nasceram de novo, país afora aí, dizendo, juízo de Deus. Tá vendo? Morreu. É muita desonra. Porque nem Bíblia você conhece. Porque o salmista diz assim, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Paulo diz assim, é infinitamente melhor partir e estar com o Senhor, mas por causa de vós ficarei. Viver é Cristo, morrer é lucro. E a Bíblia afirma, não literalmente, mas você já lembra de vários versículos, se a morte não é a morte, ela inaugura a verdadeira vida, que juízo é esse? Eu queria ser julgado hoje. Eu só não queria que fosse hoje, porque eu tenho 4 filhos, 2 deles é autista, e eu preciso cuidar deles. Mas se não fosse isso, se eu tivesse na mesma condição do apóstolo Paulo, Deus, me julga porque eu quero te ver. Aí o que eu preguei no velório, juízo é para quem fica. Não é para quem foi. Porque eu disse, olha, por que tu está chorando todo emocionado? Porque se tu está chorando de remorso porque desonrou o homem de Deus enquanto ele estava vivo, a honra que você negou a ele em vida está diante dele agora. Então tenha dó de ti. Não tenha dó dele. Porque ele está diante da honra que você negou a ele. 54 anos de idade, eu disse. Todos nós aqui, eu, pastor Jorge, qualquer um de nós nesse velório, se nós morrêssemos e ressuscitássemos 10 vezes, não faríamos o que Deus fez através da vida dele. 600 igrejas, 34 países, é a unção específica. Eu creio que Deus o levou porque a patifaria transbordou. A patifaria familiar, ministerial, de quem deveria proteger o homem de Deus e não protegeu. Deus o levou. E o juízo foi para quem ficou e foi provado aí. Um dos perseguidores
foi desmascarado que vivia em adultério 18 anos e cobrando santidade dos outros. Então, o que é juiz de Deus? Deus te levar para que você habite com Ele eternamente, veja a sua face, ou você ficar e ser exposto ao ridículo que você é um rato e não um príncipe. Aí teve a conferência profética. Eu não preguei, mas a minha simples presença, porque alguns julgam que eu sou um pastor radical, sério, então a presença de um radical valida a verdade do nosso ministério. Eu falei, eu não posso abandonar meus irmãos numa hora dessa. Tem muito vagabundo querendo atacar o ministério. E fui, só para ouvir. Estou pregando em São Paulo, quinta-feira eu estou aí. Vou aproveitar e ouvir pessoalmente o pastor Silas, mas estou junto. Como sempre fui recebido, respeitado, amado. Pastor, acabou o louvor, o pastor Silas começou a pregar. Disse aqui para os irmãos ontem, eu entrei em lágrimas. Porque a nossa geração se acha espertalhona demais, né? A geração dos dizimistas do alface está muito sabida, filosófica, e nada melhor do que ouvir os pastores old school, que não inventa nada. É só feijão, arroz, um bife e uma rodela de tomate. E por que eu chorava? Porque a unção era densa, o chamado daquele cara era real. Pastor Silas ali também presente para poder defender o ministério da patifaria que estava acontecendo. E a gente conversou 2 horas. Gente finíssima, pastor Silas Malafaia. Me respeitou, me amou. Tem muitos pastores no Brasil com medo de mim, porque eu cooperei com a prisão de 10 pastores pedófilos. Não entrei nessa bola dividida com ele, o que ele achava, se ele concordava ou não, mas o simples fato do pastor Silas ser um guardião doutrinário da igreja brasileira e nunca ter vindo na minha direção, eu posso concluir que ele sabe que eu sou um homem de Deus e estou com a Bíblia aberta. Eu falo assim, só há 2 tipos de pastores que não gostam do pastor Anderson. Os santos, verdadeiros, eles discordam da forma, porque a minha estética ela já é pesada. Então, qualquer coisa densa que eu fale, as pessoas conectam a uma polêmica, mas não é em si mesmo polêmica. Polêmica é aquilo que ainda não discutimos como família de Deus. A gente ainda não discutiu o que nós temos que fazer com a pedofilia na nossa seara. Não há um livro sequer evangélico falando como o presbitério de uma igreja deveria se portar se um membro é pedófilo ou se um pastor é pedófilo. Ou seja, para toda reforma existe efeito colateral, eu sei disso. E a responsabilidade, você ir calibrando ali. Mas o que um homem de Deus faz quando encontra outro homem de Deus? Afirma que discorda do formato, mas não discorda da essência. E o segundo perfil é vagabundo mesmo. Pode ver. Por exemplo, chegou para mim há 3 dias, 2024, cancelaram 3 agendas minhas em Portugal. Eu volto para uma série de pregações agora em fevereiro, vou com meu filho mais velho. A gente vai na Suíça, Inglaterra e Portugal. No ano passado cancelaram 3 igrejas. Chegou, Rada, a informação para mim ontem, os conteúdos e tudo, que um pastor incentivou outros pastores a cancelarem a agenda comigo. Por quê? O pastor tinha uma relação homossexual com um jovem da igreja. Então eu sempre digo, não querendo santificar a mim, que é justamente isso. Quando você quer esconder sua velha natureza, você não se expõe a homens sérios. Eu estou com a cara tatuada, mas o meu Deus não é tatuado e a minha Bíblia está aberta, cara. Você tem medo de mim? Por exemplo, se você acha que o meu modo operandi está engessado, por que eu fui generoso com o Ministério Bola de Neve, buscando interpretar?
a situação. O que eu faço não tem a ver com pecado, porque quem não peca? Daqui a 10 anos eu posso ser um divorciado. Ninguém tem domínio soberano do futuro, só o Senhor. O que eu estou fazendo tem a ver com crime sexual, cara. E se você acha algo apocalíptico, é porque a esposa e a filha não é a sua. Porque se fosse, você não iria me considerar um homem polêmico. Por exemplo, converse com todas as vítimas que eu já apoiei e pergunte para elas se eu sou. Anderson Freire financiou, Fernanda Brum financiou por anos plano de saúde para crianças do nosso projeto que foram abusadas. Em Belo Horizonte, um pai missionário, está fugido até hoje, violentava os 2 filhos, um de 3 e um de 7. A Fernanda pagou o plano de saúde para o mais velho e para o mais novo. Olha que coisa linda. Você viu eles falando? Você viu eles na guerra? Não, porque é o chamado deles. Anderson, essa bola dividida não é para mim. Se é para ti, eu posso até discordar, mas é verdadeiro, eu vou apoiar você. A Fernanda me ligou há 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando eu comecei. Quando eu olho Fernanda Brum, falei, irmã, que honra, o que está acontecendo? Estou te ligando, amigo, para dizer que você vai morrer, viu? Talvez não morra porque é homem, mas alguns anos atrás eu comecei nos meus seminários a falar sobre violência doméstica em lares de pastores. Eu sofri retaliação. Então é isso, um homem de Deus encontra outro, e se está os dois com a Bíblia aberta, o que eu falei ontem assim, ó. Eu já rompi com homens que relativizam as Escrituras. Não me confunda, cara. Como cantou o Charlie Brown lá, ó. Meu escritório é na praia, eu estou sempre na área, mas eu não sou da sua laia, não. Se você brinca com a palavra. Agora, nós nos encontramos. Para mim, a Bíblia é totalmente a palavra de Deus. Para você também. A igreja é a casa dos convertidos para você. Para mim também. O ser humano é todo pecador e Jesus é todo salvador. O homem não é fruto do meio, ele é fruto do pecado. Você crê nisso, eu creio. Ou seja, somos irmãos. Onde você não tem um irmão? Onde a Bíblia não tem voz. Ah, a Bíblia não é a palavra de Deus. Você levanta e sai. Falou, tchau. Entendeu? Não, você não precisa de igreja. Você levanta e sai. Tchau. Ah, você não tem que prestar conta, se submeter aos seus pastores. Você levanta e sai. Ah, dízimo era alface. Levanta e sai. É melhor você falar com um bêbado. Tem mais resultado do que você falar com um cara que se diz crente e pensa esses absurdos. Porque assim, ó, Deus é soberano. Aí o cara diz que a Bíblia não é a palavra de Deus porque mexeram na... Eu falei, pronto, chegou o Salvador de Deus, ó. Deus é a vítima da história, da humanidade, e agora chegou o cara que vai ajudar Deus. Pronto. E a santa palavra de Deus diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem a nossa cabeça. E o cara diz que a Bíblia não é a palavra de Deus porque os homens manipularam. Eu falei, ou você crê que você serve a um Deus soberano ou a um Deus vítima. Eu não sirvo um Deus vítima. Eu sirvo um Deus que tem controle soberano e absoluto sobre tudo. Apocalipse está escrito, ele já foi e já voltou na história, tá? Satanás só está insistindo porque é teimoso, é vascaíno o bicho. Já devia ter desistido, mas o cara é perseverante. Aí 2 horas, que papo, falamos de tudo. Ali eu fiz perguntas, porque eu ficava bem assim de longe. Rapaz, porque o pastor Silas está nessa bola dividida política, cara. Parece que um dia fala uma coisa, um dia fala outra. Às vezes eu fui lá no comentário, pastorzão, olha aí o esculacho que o senhor está sofrendo nos comentários. O que está rolando? O senhor sabe de algo que não sabemos? E ele não pode, cara. Tem coisas que um pastor que assumiu o campo de batalha não pode tornar público. Aí na mesa ele torna público.
Olha o respeito desse cara. Vamos lá. Eu sei o meu lugar e o meu valor. Mas quem sou eu na fila do pão? Diante do pastor Silas Malafaia? O cara, assim, ó, tinha 15 pastores na sala. O cara pegou toda a atenção dele aqui em mim, ó, explicando tudo. Eu, pastorzão, e essa questão conservadora, política, o que é isso, o que é aquilo? E ele, com toda a gentileza do mundo. Tiramos uma foto e eu postei. Vá lá nos comentários para você se assustar. Eu fiquei 3 semanas mal. Eu fiz um videozinho semana passada com o meu certificado de batismo. Quem me segue viu aqui? Glória a Deus, uns 30 irmãos. Eu converti na Igreja Renascer em Cristo há 24 anos atrás. Batizei lá há 23 anos atrás. Você perguntar para mim, você concorda hoje com tudo da Igreja Renascer em Cristo? Não. Que dia você me ouviu falando mal da Igreja Renascer em Cristo? Você nem sabia que eu era de lá. Por quê? Discordância não pode gerar desonra. E afrontar um pastor não é confrontá-lo. Assim como você não afronta mãe, pai, Deus, você não afronta um pastor. É desrespeito. Por exemplo, os católicos têm reverência pela figura do padre, mesmo com tanto escândalo na igreja evangélica, até mesmo esse escândalo mundial de pedofilia. Citei ontem, só na Espanha, no Cadastro Nacional de Pedófilos, tem 1.200 padres. Vê se um padre não é recebido com respeito em qualquer lugar. Aí nós, evangélicos, está pegando a exceção de um desvio de um para gerar uma regra para desrespeitar a todos os pastores? É por isso que você está estacionado na sua fé, cara. Porque o que movimenta a fé evangélica é a honra. Pedro foi confrontado por Paulo, mas não foi afrontado. O que é confrontar um pastor? Bíblia aberta, bereano. Pastor, com todo respeito e consideração que eu tenho para o senhor, fiquei em dúvida com essa questão, essa, ou pedir uma clareza financeira uma igreja com respeito, cara. Mas sabe por que eu gravei esse vídeo para falar do pastor Silas, para falar da Igreja Renascer em Cristo? Eu completei 44 anos, agora dia 20 de janeiro. Você sabe quantos anos de pastorado o pastor Silas tem? 44 anos de idade. Baixa a bola, varão. Baixa a bola. Ah, você concorda? Não. Com tudo? Óbvio que não. Eu não concordo comigo. Entendeu? Anderson, é igual o salmista assim, ó minha alma, por que estás aflita? O salmista puxa uma cadeira e começa a falar com ele mesmo. Minha mulher não concorda comigo. Mas discordância não pode virar desrespeito. E é o que a gente tem mais visto, cara. Nas igrejas evangélicas. Isso tem baixado o nível do fiel e automaticamente isso baixa o nível da masculinidade bíblica nos homens congregados. Porque não é um reduto de honra. Por exemplo, no passado, da minha conversão para trás, a maior honra de um homem evangélico era carregar os pertences do seu pastor. Hoje, quem entende honra tem medo disso para não ser chamado de bajulador, de baba-ovo, de pastor. O cara entendeu, mas ele está com medo de ser cancelado. Sabe qual era a minha maior expectativa quando eu estava servindo o meu pastor? Eu ficava chorando e orando, dizendo, ó Deus, que dia o pastor vai me chamar para lavar o carro dele?
Que dia o pastor vai me chamar para limpar o cocô do cachorro dele na casa dele? Eu estou aqui. Eu citei ontem, eu sei que o meu chamado nasceu quando o meu pastor me encontrou lavando o vaso sanitário da igreja. Deus me deu uma visão, de eu pedindo demissão do trabalho secular e servir a igreja. Senhor, e as contas? Eu vou cuidar, estou mandando. Aí eu cheguei para o pastor dizendo, olha, Deus falou. Aí ele falou, que bom que foi Deus que falou, não fui eu não. Então, são as minhas regras. 8 horas. 8 em 1 não é 8 horas. 8 a meio-dia, 14 às 18, todos os dias. Tem lugar para pregar? Não. Tem lugar para louvar? Não. Onde que tem lugar vago? No banheiro. E o cocô do mendigo na porta da congregação. Qual era a minha missão? Todos os dias, limpar a urina e cocô de mendigo na porta da congregação e lavar os banheiros da congregação. E um dia eu saí na mão com um mendigo bombadão, aí eu lavei, eu passava uma cera. Meu amigo, eu era excelente porque eu entendi. Se Deus mandou e o meu pastor falou que é isso e vai ser bem feito e a minha igreja vai ser a igreja mais limpa e cheirosa do Brasil. Aí eu dei o grau, encerei a calçada da igreja. Aí daqui a pouco veio um mendigo bombado, arriou as calças e defecou. Aí eu voltei e falei, mano, você é louco, mano, eu acabei de lavar isso aqui. Cai pra dentro, eu falei, então fechou, velho. Tá desrespeitando a... Saí na mão com o mendigo bombado. Eu falei, deixa de ser folgado, cara, isso aqui é a casa do Senhor, você é louco. Dinheiro santo, pô, comprou o detergente e a cera aqui, ó. Dinheiro santo de Deus, pô. Venha na próxima aqui que eu vou trazer meu taco de beisebol e eu vou quebrar suas pernas. Aí um belo dia, eu dentro do banheiro feminino, eu acho, lavando, cara. Veio uma unção, sabe? Eu cantando ao Senhor, salmodiando, lavando o vaso. Cara, eu nem percebi o barulho que eu estava fazendo. Meu pastor abriu a porta, ele gosta de coçar o bigodão, né? Que isso aqui, rapaz? Aí eu lá, agarrado no vaso. Eu tô... Cara, ele ficou impactado. Eu não tinha consciência do que estava acontecendo, mas hoje eu sei responder a você, porque eu sou o pastor Anderson Silva. Honra. E Cristo disse o quê? Que a honra é no pouco. Hoje, os homens evangélicos mimados, e a maioria dos evangélicos no geral, quer palco, mas não quer altar. Quer ser visto, mas não quer servir. Por quê? Vai sair no Instagram da igreja se você prega. Vai sair no Instagram da igreja se você louva. Mas não vai sair no Instagram da igreja se você está no estacionamento e lavando o vaso. Mas, se você entender o valor das pequenas coisas com honra, você mexe com a logística do céu. Um anjo cutuca o outro dizendo bem assim, ó, o cara está cantando em línguas estranhas, lavando um vaso sanitário. Aí aquele barulho, e Jesus, o que está rolando? Os anjos congestionados, olhando ali, ó, 10 anjos, dizendo, ô louco, cara. Aí Jesus, o que está rolando? Aquele bicho tatuado lá, olha lá, está louvando, lavando um vaso. Eu sei que eu nasci ali, meu chamado nasceu ali. Eu nunca preguei na igreja mãe. Preguei agora, depois que eu virei famoso. Nunca. Então, nunca foi para ganhar palco. Sempre foi por honra, por fidelidade, lealdade. Nunca tive a ambição. Se é isso, Deus falou. Se é isso que o meu pastor me deu, é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer da melhor maneira. Um belo dia, chegando para o culto, e ele, tá pronto? Aí eu nasci pronto. Para quê? Palavra de oferta. Cara, a igreja se sentia, eu não tinha consciência, a igreja se sentiu tão amada e honrada pelo o serviço invisível que eu realizava, que toda vez que o louvor acabava, era um silêncio, expectativa para saber quem o pastor tinha escolhido para pregar a oferta. Acabou o louvor, aquele silêncio. Uns 12 pregadores oficiais, nenhum levantou. Quem levantou? O menino tatuado da faxina. Quando eu levantei, cara,
com a Bíblia na mão em direção ao púlpito. A igreja levantou aos berros de glória a Deus. Só essa vez. E eu ainda lembro, olha só, eu não sou de lembrar o que eu preguei semana passada, mas essa eu lembro, porque é a marca da honra no meu espírito. É ali que eu sei que eu nasci no reino como um homem, deixando para trás as coisas de menino. Eu preguei Tiago, o livro de Tiago sobre tens fé? Prova-me com a tua obra. Ah, eu tenho fé. Ah, mas você não é dizimista? Você não financia a obra que te salvou? Porque, por exemplo, nem Lutero compreendeu Tiago. Lutero amaldiçoava Tiago e Tiago não fez parte das primeiras traduções da Bíblia por meio da Reforma Protestante. Por quê? Lutero, como católico, lutou com Deus, com o diabo, até encontrar a justificação pela fé, somente, Paulo em Romanos. Aí quando ele ia para Tiago, Tiago diz, não é só fé não, é obra. Mas a obra de Tiago é testemunhal, a obra de Paulo é a obra da lei. Então, a justificação pela fé, no escrito de Paulo, é dom de Deus, é graça de Deus, ele está tendo o parâmetro da lei de Moisés. Mas não é a obra de Tiago. Tiago está dizendo assim, ó, você tem fé? Tenho. E por que você não tem caráter de quem tem fé? Casamento de quem tem fé? Generosidade de quem tem fé? Paternidade de quem tem fé? Você diz que é filho de Deus, mas quando imprime sua foto, você está com a cara do diabo. Então, sempre me machucou a falta de honra na igreja evangélica. Sempre. Aí, como eu disse, assim, ó, procura essa foto minha com o pastor Silas e venha chorar comigo, cara. Você é louco, cara. Quem é você, cara? Onde você estava, onde o pastor Silas enfrentou o Jean Willis? Tá ruim a ideologia esquerdista destruindo os valores? Hoje, se não fosse esse homem de Deus, há 20 anos, 15 anos, 10 anos, botando a cara na guerra para enfrentar a Maria do Rosário, Jean Willis e essa turma toda, botando todo mundo no bolso, não com teologia, mas com ordenamento jurídico, psicologia. Quem é você, cara? Eu lembro meu segundo ano de fé. Todo sábado, 9 da manhã, esse homem de Deus com um programa na TV aberta. Um belo dia ele pregando, o Espírito Santo mexendo comigo, sabe o que eu fiz? Eu me joguei na minha TV da minha mãe, ainda era solteiro. Abracei a TV, porque ali como um menino na fé, olhando aquilo, eu concluí, Deus tem uma elite. Esse homem é da elite. Então não é qualquer um. Aí eu ali, ó, nem sabia que Jesus queria nos enviar, né? Jesus, eu te amo. Me dê a chance de viver como esse homem vive, pregar a tua palavra, salvar vidas. Há 23 anos atrás, cara. Quem é tu, cara? Tu não está sendo nem amoroso com a tua esposa, cara. Tu não está sendo apoiador da tua igreja local. Tu não é ombro com o teu pastor. Cara, tu não é dizimista da casa do pão que te salvou, cara. Aí tu quer botar regra para um homem de Deus que tem 44 anos de ministério pastoral, cara. Se enxerga, velho. A única maneira de você cobrar alguém é você ter a construção do oposto do que você está criticando. Você vai me cobrar? Me cobre. Me cobre com a Bíblia aberta e com um fruto. Se você tiver mais fruto que eu, você é digno de me questionar. Mas sabe quem é o menino evangélico? O baby barba? Mas é só uma crítica construtiva. E tu nunca construiu nada, animal. Ouvi a crítica construtiva de quem nada construiu. Mas sabe o que acontece?
Meninos evangélicos, como eu disse ontem, vivem na epiderme. Estou te mentindo, é de Deus, não gostei. Mas quando você vai para o mundo espiritual, meu amigo, demônio sabe quem é homem de Deus e quem é menino de barba. Lembra dos 7 filhos do sacerdote Seva, relatado lá em Atos? Viu Paulo, homem, no reino, com autoridade apostólica. Vamos imitar, porque menino acha que a autoridade espiritual é uma questão estética, epidérmica. Não, é fundamental, essencial. Ou você é por dentro, ou não tem maquiagem que te salve. Aí eles foram, viram um demônio manifestar, aí eles foram. Nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Na hora, a legião de demônios, assim, ó. Os demônios voltaram e falaram assim, ó. Olha que coisa linda. Sabemos quem é Jesus. Bem sabemos quem é Paulo. Não botou ênfase em Jesus. Assim, Jesus é Deus, eu não vou entrar nessa bola dividida. Bem sei quem é Paulo. Ou seja, o cara está causando dano. Vocês, quem são? E levaram um salve que correram todo mundo pelado, que os demônios arrancaram a roupa do cara. Você sabe, seu menino, que você fica, sabe, sabe o que me irrita mais? É o calvinista de internet, o teólogo de internet. O cara nasceu de novo no Bola de Neve, o cara nasceu de novo na Renascer em Cristo, o cara nasceu de novo numa igreja pentecostal, neopentecostal. Aí ele leu 3 artigos, não fez um seminário, olha lá se leu um livro, mas ele se alimenta dos blogs de fofoca gospel e os blogs de teologia que amam humilhar pastores com pequenos recortes de suas pregações. Não, agora eu sou um calvinista, é sola escritura. Sola escritura. Ser de santo você não quer não, né? Sola escritura quando é benefício para você, né? Bênção para você, né? Dízimo é alface, né? É comida. Salmos 23 você quer, né, seu danado? Jeremias 29 você quer, né? Eu bem sei que pensamentos tenho sobre vós. Aí você, aleluia, olha a promessa, eu quero. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é bênção, tu não diz é lei. O que é responsabilidade, tu diz. Não, é do Antigo Testamento, é lei, estamos na graça. Mas deixa eu falar um negócio para você. É melhor viver na lei. Você quer ser menino? É melhor na lei. É pior na graça. Porque a lei, ela conduzia, obviamente, o interior do homem, mas o interior do homem ainda não tinha sido transformado, porque só em Cristo o é. Então, Paulo diz que a lei é um aio, um pedagogo, uma placa sinalizadora. Mas a lei não transforma, ela guia. Aí a lei diz, não adulterarás. Quando vão com esse papo para Jesus, Jesus pergunta, o que a lei diz? Não adulterarás. Porém, eu digo, se você cobiça uma mulher, em seu coração você já cometeu adultério. Ou seja, a lei vai punir você se você adulterar. A graça já está te punindo só pelo adultério emocional. Você está na academia devorando as mulheres que estão malhando. Você já está na lama. Então é melhor a lei, pô. Porque a graça de Deus já nos entristece por dentro, quando a gente está errado. Aí o menininho, dizimista do alface, frequenta templos e espaços religiosos, louva a partir do equipamento, ouve a mensagem a partir de um microfone. Agora eu vou te humilhar, se você é um menininho. Você traz a sua família, não traz? Aí você bota o seu filho no departamento infantil. A liçãozinha que ele vai fazer, ou o desenho da Arca de Noé que ele vai pintar, é um outro homem que pagou no lugar do pai omisso que ele tem. O lanche que ele vai comer, seu danado, desviado,
Mal, você é mal, você está sendo mal, você está sendo ímpio, porque lá no mundo, se eu falar para o cara do mundo o que você está fazendo com a casa de Deus, o cara do mundo se escandaliza. Meninos frequentam templos que homens construíram. Então o menino vem para usar e nem percebe que tudo que ele está usando, um homem financiou. Você bebeu água, um homem pagou no seu lugar. Você deu descarga no banheiro, um homem vai pagar no seu lugar, cara. Então assim, ó, vamos lá. Parece duro, né? Venha não, cara. Fique em casa. E se ficar em casa, nem assista culto online. Por favor. Porque um pastor que transmite o culto online, o equipamento um homem pagou para poder estar online. Se afunde no seu orgulho, na sua altivez, na sua arrogância. Se afunde, se isole, cumpra o provérbio que diz assim, ó, o solitário insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Crie a igreja do eu mesmo. E veja como você vai apodrecer. Se você tiver um membro decepado do seu corpo, teve um acidente, dizem que se botar no gelo, correr ali meia hora, 50 minutos para o hospital, ainda tem jeito. Você se sente todo arrogante, porque você é superior aos pastores, você é superior à igreja. Espere o tempo para você ver o dedinho apodrecer. Deixa eu falar um negócio para você, seu emocionado. Homens de honra estão lutando e guerreando pela igreja. E toda briga que a gente entra pelo nosso povo é com lágrimas nos olhos e Bíblia aberta. Pastor Jack, um amigo meu, diz, toda vez que você confronta a igreja, você faz isso chorando. Porque ela é sua mãe. Porque a nossa família, o nosso povo, não há glamour em ter que lidar com os defeitos da noiva do Senhor Jesus. Mas deixa eu falar um negócio para você. A igreja é o problema que apenas o amor de Jesus organiza. Você é a igreja do eu sozinho? Deixa eu falar um negócio para você. A igreja de Jesus é a conclusão metafórica da arca de Noé. Então deixa eu falar um negócio para você. É melhor você dentro, com todos os problemas que ela tem, toda a logística pesada de alimentar os animais e lidar com seus excrementos fecais todos os dias, do que você estar fora em seu orgulho, apodrecendo debaixo do juízo de Deus ao lado dos seus amigos. Ah, a igreja tem problema. Sério? Descobriu agora, foi? O que você está fazendo como homem? Porque homens estão trabalhando. Porque a igreja tem problemas. Ou você quer ser o cão, o filho de Noé amaldiçoado porque expõe a nudez do pai? Uai, por que você ficou, pastor, chateado porque a gente meteu o malho em você e você entrou em rota de colisão com muitos pastores no Brasil? O cara emocionado já tem esse contra-ataque. Sem a sua emoção de menino, recomendo que você volte atrás em tudo que você já viu de mim, ouviu, seja pregação, live e tal, ou problemas que eu entrei em rota de colisão. Vou te dar um exemplo. Entrei em rota de colisão com o pastor Luiz Hermínio. No momento que eu estava apoiando vítimas, 8 pastores estavam debaixo do guarda-chuva do ministério dele. E para que eu desse voz às vítimas, eu tinha que romper a casca da resistência da turma do deixa disso. Mas toda vez que esses meninos emocionados iam no meu Instagram para fomentar a ira no meu coração contra o homem de Deus, quantas vezes eu já dormi na casa do Luiz Hermínio, cara? Tu acha que há glamour nisso? Mas guarda isso, no dia que a gente se encontrar em qualquer lugar, a gente ama Jesus, cara, eu e ele. Vai ser 2 chorão abraçados, chorando junto, vencendo seu orgulho e arrogância, porque eu tenho amor pela vítima, ele tem amor pelo pastor caído. Então, os dois estão errados porque acham que estão totalmente certos. Aí qual é a solução? Ele juntar o amor que ele tem para restaurar os pastores, mas também não achar que é errado primeiro a gente dar voz à vítima. Primeiro a gente resolve o escândalo, dá voz à vítima, ampara a sua família, se tiver crime faz a denúncia,
E por último, o pastor. Eu sempre respondi, um homem de Deus que ama Jesus. Todas as vezes que Luiz Hermínio estava pregando, eu estava presente, eu só preciso de segundos já para estar chorando, o cara é amigo de Jesus. O escândalo da cantora gospel, que estava debaixo do guarda-chuva do pastor Luciano Subirá, da mesma maneira. Entrei em rota de colisão, mas toda vez que os emocionados vinham, e aí? Eu respondia, pastor Luciano Subirá é um guardião doutrinário da igreja brasileira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. Você pode discordar, confrontar e não desrespeitar a história de alguém. Obviamente que se você falar com eles, eles não estão confortáveis com essa colisão. Mas Deus sabe onde está o meu coração. Por exemplo, pastor Jack, o discipulado masculino, meu livro, é escrito com ele. A gente discorda. Por exemplo, perguntam às vezes motel para ele e às vezes ele não vê problema. Eu acho um problemaço. Tem questões de usos e costumes que eu sou contra o que ele ensina. Aí os caras vão lá. Olha, teu amigo pastor Jack falou tal coisa, tu concorda? Aí eu vai lá, olha, o pastor Anderson disse tal coisa, o que é que você acha? Só homens conseguem discordar e permanecer. Meninos não. Os caras não conseguem ver a beleza de uma amizade. O cara é irmão, amigo, há discordância teológica, porém permanência. Pelos 3 pilares: inerrância das Escrituras, a totalidade das Escrituras, a pureza da igreja como lugar dos salvos e a salvação somente em Cristo Jesus. É os 3 pilares que definem uma irmandade. Agora, se o outro tem barba, se o outro tem tatuagem, se o outro isso, se o outro aquilo, menino, cara. Meninos gostam de odiar. Meninos gostam de guetos e de gangues. Homens gostam de comunhão, unidade. A gente vai para a guerra para resolver um problema porque a gente quer paz e não briga. Percebe que há uma grande diferença entre uma guerra e uma briga? C.S. Lewis chegou a essa conclusão. Ele era pacifista e lutou para criar conteúdo teológico sobre o pacifismo cristão. Depois de anos de pesquisa, ele volta e escreve: não, o evangélico ele é pacífico, mas ele não é pacifista porque existe guerra justa. Por exemplo, a Bíblia promete paz sem fim por meio de Cristo. Mas Cristo fez o quê? Uma guerra. Vai punir anjos que viraram demônios e os seres humanos que se rebelaram contra a santidade de Deus. Então, para as lágrimas serem enxutas dos nossos olhos, lá em Apocalipse, Jesus, como um homem, fez guerra. Levantou muro da sua casa, dizendo: eu fui tolerante até aqui, amei até aqui, agora já era. Não entra mais na minha casa, não vai ferir mais os meus filhos. O Senhor vai recompensar com vida eterna aqueles que buscam glória, honra e incorrupção. A discordância, ela tem que ser feita com honra, porque a honra respeita o que o outro representa. Discorde do pastor Silas, discorde de mim, discorde de qualquer pessoa, mas quando for fazer isso, respeite a história que cada um representa. Confronte o problema, o desvio, o escândalo, e não a pessoa. Falei ontem, o primeiro pastor que eu cooperei a ser preso em Goiânia, esses caras emocionados, até os que andam com a gente no maçonaria, postando no dia: e aí, pastorzão, tá feliz? O cara foi preso. Aí eu falei bem assim: você é menino? Você nasceu de novo? Você é louco? Que alegria há em ver um homem que amou a Jesus de algema entrando num carro de polícia. Justiça não é vingança. Você tá louco. Você está desviado. É um dos piores dias da minha vida. Eu estou em luta, eu estou chorando. Quando saiu no jornal, o cara algemado. Você não entendeu nada, cara. É a mesma coisa do cara feliz porque a igreja fechou. Aí o cara fica feliz em ver pastor caindo, feliz em ver um pastor preso. Você tem que chorar, você tem que dizer: ai de mim. Lembra Isaías 6? Ai de mim quando o outro cai.
Você tem que ter mais medo de você, porque você pode ser o próximo da fila. Porque, no meu caso, Satanás vai insistir para derrubar você naquilo que você tem unção e autoridade. Por isso que eu tento, nem sempre acerto, mas tem um protocolo que você já percebeu. Eu não toco em mulher. Pode ver minhas redes sociais. Foto com mulher, eu estou braço cruzado, mão no bolso. Não fico sozinho, imito Billy Graham no conselho que ele deu. Não fique sozinho num lugar fechado com uma mulher que não seja sua. Porque Satanás quer me pegar naquilo que eu cobrei. E o Provérbios lá 5 e 6 diz assim, ó, a mulher imoral está em busca de vida preciosa. Tem mulher que vai para cima dos pastores só para destruir ministérios. Pastor, você está aqui? Fique ligeiro, moço. Fique ligeiro. A sacanagem dura só uma noite, o arrependimento virá pela manhã. Fique ligeiro. Olha só, o meu primeiro livro, missional, o pastor André Fernandes, da Lagoinha aqui, Alphaville, na época ele era de Niterói. Ele tinha uma editora, ele lançou meu primeiro livro. Eu estava saindo de casa toda terça, só voltando domingo de manhã, dormia e pregava à noite na igreja local. Cansado. Não estava orando rotineiramente, não estava lendo a Bíblia rotineiramente. Fraquece. E Satanás te odeia. Satanás odeia todo homem que tem um propósito. E você sabia que demônios fazem reunião pela sua cabeça? Por isso eles dizem, bem sei quem é Paulo. Aí eu em casa, num domingo, me preparando para o culto, entro no Instagram. Na terça-feira, eu pegar o avião para ir para Niterói pregar na Batista Lagoinha lá. Terça, guarda isso. Tô domingo em casa, ali, quando entro no Instagram, uma moça lá, me provocando. Quando eu entrei achando que era um fake o perfil, meu amigo, que mulher, que corpão, e o coração, ó. Aí eu aqui, meus filhos, minha esposa aqui a 2 metros, e aqueles 10 segundos da burrice masculina. Meu Deus, o que é que eu faço? Aí daqui a pouco cai aquela feitiçaria. Aí a frase dela. Aí eu entrei quase na unção do riso, na gargalhada. Gritando alto, rindo alto. E minha esposa, o que está acontecendo? Eu falei, o diabo me odeia. E ele acabou de fazer uma reunião por mim. Aí eu louco, igual o salmista falando com a alma dele. Satanás, você é bom. Eu não vou menosprezar você, eu tenho 40 anos, você tem experiência milenar no que você faz, que é destruir vidas. Você é bom, você fez uma reunião, cara, para me pegar. E aquele, meu marido ficou louco. Aí eu falei, vem aqui, venha ver a reunião que o diabo fez. Quando ela entrou no meu Instagram, a mulher lá bonitona, silicone, bundão, corpão. Mas eu falei bem assim, Satanás, você é bom, mas na próxima não deixa a pessoa falhar como essa falhou assim na cara dura. Qual foi a falha grotesca da irmã? Você é lindo. Quando eu li você é lindo, aí bum, caiu o feitiço, entendeu? Porque eu falei assim, ó, eu me amo, eu gosto de mim, do jeito que eu sou. Mas qualquer homem honesto sabe o que tem e o que não tem, né? Eu vou ter outros atributos, agora, beleza? Olha que coisa doida. Isso domingo, eu vou lá e cedo à tentação. Ah, detalhe, de onde era a moça? Niterói. Por isso eu dei o estouro de riso com Satanás. Eu caio na tentação, pego o avião, pastor não sabe de dia o que eu faço no hotel,
manda me buscar à noite para pregar. É isso que está derrubando muito pastor. Mas, se você é um homem de honra, você vai entender. O povo de Deus, com todo esforço, trabalha todos os dias, às vezes das 5 da manhã às 19 horas, para num domingo vir para a casa do Senhor e com muito amor, devoção e adoração dizimar. O pastor conhece o ministério de longe, conclui que seu ministério vai agregar transformação à igreja local. Com esse dinheiro santo, o pastor paga um bilhete aéreo, um hotel, seu Uber, sua alimentação e te dá uma oferta. Aí você vai lá, trai esse povo santo, esse pastor e esse Deus santo. Aí você ainda me pergunta porque eu vivo ofendido com alguns pastores. Isso é o ápice da desonra. Porque a gente foca o quê? Ah, quem não peca, o pastor só transou. Não. Agora vê o que está por trás, cara. Tem homens, senhoras, gente de Deus trabalhando pesado todos os dias. Amam a obra do Senhor, a casa do Senhor, entregam voluntariamente em adoração. O pastor crê que você é um homem sério. Aí você passa a perna em todo mundo e você ainda está levando uma vantagem sexual porque você pega uma ovelha daquele rebanho e leva para o seu hotel como se fosse, sabe? Bordel, cara. Óbvio que ofende. Como não ofender? Só se você estiver morto, cara. Mas o reverendo vai concordar comigo. De 23 anos para trás, quais eram os slogans na boca de crente? A fé vem pelo quê? Você vai se tornar aquilo que você crê. Ideias possuem consequências. A fé e a incredulidade vêm pelo ouvir. De 23 anos para trás, por isso que eu estou aqui, a música era diferente. Ontem eu postei que eu estava orando no hotel com aquele preciso de ti diante do trono. Ouve aquilo, você vê. Hoje é antropocêntrico o louvor. Naquela época, não. Até o rap da época solidificou a minha caminhada doutrinariamente. Hoje vai falar de sangue e tal, mas na época, Bíblia nas letras. Do rock cristão, do rap cristão, do louvor congregacional. O que estava na boca do crente? Sede santo como eu sou santo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem olha para trás vira estátua de sal. A gente não ouve isso mais nas igrejas. Quem conosco não ajunta espalha. Ah, o irmão não quer vir mais para a igreja não. Ah, não, a gente está empenhado aqui em evangelizar, cara. Tem 200 caras sem Jesus, legendário, que quer subir. Quem não junta espalha, já mimou demais o cara. Era assim no passado. A gente não ficava dengando o crente. A gente não era babá de crente, cara. Hoje a gente é babá de crente por causa de dízimo. Manda embora, pastor. Eu disse ontem, tentar discipular quem Jesus não converteu é ensinar o peixe a voar e peixe não voa. Você vai cansar. Em 2017, 96 pastores tiraram a vida. E parte desse adoecimento psicológico dos pastores é ovelha não convertida. E a gente não está pregando a verdade bíblica com medo de ofender. Tem que ofender, o evangelho é ofensivo. Jesus disse isso, o homem tem que calcular antes de começar a obra para não ser envergonhado. A porta é estreita, moço, e a gente está decorando a porta. Perguntaram para mim, pastor Anderson, está cheio de igreja inclusive, igreja gay pelo Brasil, o que você acha? Não adianta ser aceito numa igreja e ser excluído no céu. O céu é exclusivo, não é inclusivo. Não adianta dar tudo certo na terra. Não vai dar certo no céu, a porta é estreita. Não passou por reforma. Aí hoje, o que está na boca dos homens evangélicos? Na sociedade palavras machucam. Na igreja é não julgueis. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. É Bíblia, mas a sua Bíblia só tem um versículo, é?
Mateus 7,1 diz, não julgueis, mas no 5 Jesus diz o quê? Não deis vossas pérolas aos cães e aos porcos. Então você não entendeu o que ele quis dizer? Ele está chamando uma classe de seres humanos de cachorros e porcos. E porco come o quê? Lavagem. Não dê a pérola da sua vida e do evangelho para quem despreza a preciosidade do que você está carregando. Então, se ele definiu quem é cachorro, quem é porco, ele fez o quê? Julgou. Mas olha só, é um homem que é Deus perfeitamente. Então, por exemplo, quando a gente prega a ira de Deus, vocês ficam emocionados porque você acha que a ira de Deus é a sua, uma ira caída. E a ira de Deus é uma ira perfeita. Então, você pode ser um homem santificado, aperfeiçoado, com a totalidade dos atributos, cara. Por exemplo, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, é possível dar um propósito à ira. Eu digo sempre, no maçonaria, a santidade de um homem evangélico é pautada na ira. O amor é pautado na ira. Por exemplo, Evangelho de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu filho. João 3,36, o mesmo capítulo e o mesmo autor. Aquele que permanecer rebelde ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, olha só, a ira e o amor no mesmo lugar, no mesmo coração. Ou seja, Deus só ama radicalmente porque Deus tem ira contra tudo aquilo que te destrói e ofende Ele. Então, por exemplo, o cara evangélico está assim, ó, igual o pagode aí, ó, deixa a vida me levar. Não, você tem que estar irado. Bill Hybels chamou de descontentamento santo. Se você está confortável em ter um amante, de não ter caráter, de não honrar seus compromissos, de estar viciado em pornografia, você tem que estar descontente, cara. Você tem que estar irado. Os caras chegam e dizem, eu não gostei do culto. Ô varão, é culto, não é palestra. Você tem que gostar da palestra. Culto não é para se gostar, porque não é para você. Você não veio aqui para ser cultuado, foi Deus. Então, se tem alguém que tem que dizer que não gostou do culto, é Deus, velho. Então, culto bom não é culto que te faz bem, é culto que te deixa triste segundo a tristeza que vem de Deus. O apóstolo Paulo disse, a tristeza segundo o mundo gera morte. A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Culto bom é culto que você sai dizendo, rapaz, eu achei que eu estava bem, hein? Eu preciso orar mais, eu preciso comprar uma Bíblia melhor de estudo, eu preciso jejuar, eu preciso ser generoso com a obra, eu preciso colar no meu pastor. Essa é a função do culto, te deixar triste, porque uma pessoa perfeita, que é Jesus, foi comparada a uma pessoa imperfeita, que é você. Sério que você está saindo feliz do culto? Uma pessoa perfeita comparada a uma pessoa imperfeita. Um lugar perfeito, que é o céu, comparado com os lugares imperfeitos que nós estamos. Sério? Você vai gostar do culto? Então não pregaram o evangelho para você, ué. A nossa jornada precisa estar banhada com glória, honra, incorrupção. Luta diária, luta constante. Cara, se você não respeita Deus, você não respeita um homem de Deus, se você não respeita a casa de Deus, a palavra de Deus, cara, você vai garantir o quê, cara, na sociedade? Dizem, né, que os mafiosos italianos da Cosa Nostra, sendo criminosos, não faziam negócios com infiéis. Dizem que o judeu ortodoxo também não, porque ele diz, se ele não é fiel à esposa, ele não vai ser fiel ao contrato. E a gente está aqui, não julgueis. E a gente deveria encontrar a base bíblica para ser melhor, mas o cara quer encontrar a base bíblica para ser pior. E por que eu comecei o culto com meus irmãos dos insanos? E eu vou encerrar com essa história. Olha, por exemplo, nossa bandeira do clube.
Nosso vice-presidente não falou o bug. Ele é uma cabeça inquieta como a minha. Todo dia nasce um projeto. E os Insanos MC hoje tem uns 12 projetos. Um dos últimos é a comunidade autista. Ele me deu autorização ontem. Olha só, que coisa linda. É isso, cara. Essa irmandade que eu vivo com eles, a gente tem que viver como irmãos na fé. Na loja do nosso clube não tinha bandeira do autismo. Aí ele fez um irmão de uma cidade aqui, do interior, dizer, o pastor precisa de uma bandeira do clube do autismo. Ele está rodando o mundo. E ele precisa tornar a causa pública. E pedi a autorização dele e ele me deu porque viajo muito, paro pouco em Brasília. Mas em todo lugar os insanos estão. Por exemplo, eu vou para casa amanhã, falei para minha esposa, olha, estou triste porque quinta eu já vou pegar avião, mas amanhã, quarta, vai ser um dia intenso com você e os meninos. Aí, final de semana, estou em Maceió e, na sequência, vou para Recife. Tem Insanos, Maceió, Recife. E qual foi a permissão que eu pedi ao comando? Já me conectar com a divisão do Insanos, da cidade que eu vou, e encontrar o projeto carente que está cuidando de autista. Aí eu junto a igreja com os Insanos, levantamos insumos, ferramentas, doações e vamos fazer o que temos que fazer. Como eu disse ontem, Tiago 1,27, cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. Aí o cara evangélico, esse que eu falei, o dizimista do alface, ele é ofendido, por exemplo, porque as cores do nosso clube é fundamentada com a caveira. Ai, a caveira! A caveira significa morte. Fala com a minha mão, cara. Nem Bíblia você lê. Gênesis 3:9. A partir daquele contexto ali, ó. Gênesis 3, do verso 1 até o verso 9, quando Adão e Eva pecam e o Senhor pronuncia a sentença. A conclusão que o Senhor dá é: do pó viestes, e ao pó tornarás. Se você não tem consciência, alguns dos significados da caveira no nosso clube e na cultura motociclista é a igualdade. Sabia disso? Isso para nós aqui não significa morte. Tu é uma caveira por dentro, cara. Tá escandalizado por quê? Deixa tu morrer e a gente enterrar para ver o que tu vai virar. Uma caveira. E é ali, não há rico, pobre, gordo, gay, trans, todo mundo é igual em sua estrutura fundamental. Igualdade. É um dos significados que mais gosto. Mas olha o nível. Mas eu vou concluir. Por que eu comecei a reunião hoje com os meus irmãos dos Insanos? Porque com esses 23 anos de crente, tá? Em 2 anos e meio de clube, eu estou vivendo com esses caras um nível de honra que eu nunca celebrei com um irmão na fé. É triste falar isso. Mas feliz, porque tem homens dispostos.